Sala de Redação. Debates esportivos. Parceria Gimo, Zafari e Bourbon, Ruder, Frigelar, Grupo IESA, Vinícola Aurora e Banrisul. Eduardo Gabardo. Muito boa tarde, 1h05. Estamos no ar com Sala de Redação desta quinta-feira. A hora certa é de Schwalm. Economize com os painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm. Acesse pensouenergiasolar.com.br. Para Steel, ser um excelente lugar para se trabalhar é dar espaço para que cada um possa crescer e se desenvolver. Enxergar as diferenças e os valores de cada um. Por isso, estar entre as melhores empresas para se trabalhar no país no ranking Indústria de acordo com o Great Place to Work é muito mais do que uma conquista da Steel. É uma realização de todos que fazem a nossa história no Brasil todos os dias. Bom, na abertura do Sala de Redação, obviamente que vamos falar do jogo de ontem, do Inter que acabou perdendo para o Sport do Beira-Rio. Maurício Guerrinha, Leonardo Oliveira, Davi Coimbra, Malenotti e Duda Garbi. É inegável, né, que ficou um clima de decepção, porque o Inter enfrentava em casa um adversário lutando contra o rebaixamento, poderia terminar a rodada 4 pontos à frente do Flamengo, ainda é líder, é verdade, mas está só 1 ponto à frente do Flamengo e vai para um jogo fora de casa contra o Vasco. O Flamengo joga em casa contra o Corinthians e depois tem o confronto direto dos dois, Flamengo e Inter no Maracanã, na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Está tudo em aberto. Leonardo Oliveira, qual foi o principal problema do Inter ontem no Beira-Rio? Boa tarde, Gabardo, boa tarde aos amigos. O Inter errou na estratégia, o Inter não leu o jogo, não leu o que exigia o jogo. Houve erros individuais, claro, e foram decisivos, mas antes disso houve um erro de estratégia do Inter. O Inter manteve essa forma de jogar contra um adversário que vinha para não jogar. A gente comentava aqui ontem no Sala, o Rodrigo Oliveira, quando entrou hoje nos Esportes às 5h30, já anunciava que o Sport vinha com uma linha de 5, com 3 zagueiros, e o Inter manteve a sua filosofia de jogo, manteve a sua ideia, marcando com o bloco médio, a partir da intermediária. Ontem era um jogo para atacar a linha do Sport, ontem era jogo para marcar a saída, para ganhar no volume, para ganhar na pressão, para forçar o erro do Sport. E no fim, o que fez o Inter? Deixou o jogo confortável para o Sport. O Sport deixou o lado aberto para que a bola viajasse. Foram 45 cruzamentos para a área. E o Inter tinha na área um centroavante cuja característica não é de cabeceio. Embora ele tenha gols de cabeça, mas a característica do Yuri Alberto é de receber no espaço, é do arremate. Então o Inter pensou mal o jogo. O Inter acabou surpreendido por algo que era previsível, que o Sport viria muito fechado. E não mudou. Ontem era o jogo para a partir dos 15 minutos, já que a leitura não foi adequada, para, por exemplo, trocar um dos zagueiros, o Lucas, possivelmente, ou até o Rodrigo Dourado, que estava sem função, por um armador. Como é que tu abre uma linha de 5, dando amplitude no campo e colocando meias para infiltrar? E talvez fosse o jogo, inclusive, para o Peglo, que tem drible, que tem arremate. E aí, o que foi se sucedendo a partir disso foram erros. Eu não achei adequada a saída, claro que depois do jogo é muito fácil de falar, o Abel estava no momento ali, mas a saída do Praxedes, ela não foi a correta. Talvez ele pudesse ter remontado com o Cuesta fazendo as vezes de lateral, o Rodrigo recuando e o Edenilson sendo um volante. O Inter precisava ganhar. O empate ou a derrota para o Inter causavam o estrago que causou, de recolocar o Flamengo dependendo de si. Talvez o Inter o Inter teria de ser mais agressivo no jogo de ontem. E ele não foi, ele repetiu uma fórmula que deu resultado, mas num outro desenho de jogo, num outro contexto. Não era para o jogo de ontem. Sim. Data Vênia, já entrando no debate, tá, né? Não preciso, claro. Certamente o Gabardo chamando um por um, porque todo mundo vai fazer sua manifestação, tenho certeza. Mas já entrando no debate, Data Vênia, eu quero discordar um pouco do Léo, porque o Inter estava vencendo de uma forma, venceu 9 adversários, estava invicto há 10 jogos, 11 jogos, e invicto a 12. Na verdade, estava invicto a 12, Davi. Então uma invencibilidade de 12 jogos, venceu em carreiradas, né? 9 partidas. Isso. Não iria mudar o seu jeito de jogar para enfrentar o Sport Recife, né? Que tá desesperado para fugir da segunda divisão. Concordo, e aí sim, aí tem uma vírgula,
né? Concordo que o Inter, ao ver como o jogo estava transcorrendo no início, talvez mudasse a sua estratégia ali. Disse, não, bom, peraí, não está dando certo aqui. Porque o que aconteceu, né? O Inter teve erros bizonhos, erros de jogadores amadores, é verdade, tudo isso é verdade, pelo menos 3, né? O do Lomba, então, é anedótico, né? O erro do Lomba é daqueles de antologia, né? De erros mais tolos de times de futebol. Mas também o do Dourado, o do Wendel, foram erros capitais importantes, né? Mas o que aconteceu antes desses erros ocorrerem, o Inter já estava jogando mal. A gente via que o Sport tinha eu estava dizendo hoje no timeline que a gente todos nós aqui nós estamos tão acostumados a lidar com futebol internamente, externamente, assistir jogos, que a gente sente o jogo, né, quando o jogo começa. A gente tem uma sensação do jogo, esse time aqui está melhor, as coisas estão acontecendo, né? É o número de rebotes que o time ganha, é a passagem que ele faz com facilidade que em outra oportunidade não faria. A gente via que o Sport estava confortável na partida. A gente via isso. Só que o erro da expulsão, o erro do Wendel, causou um abalo emocional no Inter que foi um arrasador, né? Arrasador. Agora, eu repito, acho que o Inter devia de tentar, né? Devia tentar jogar do seu jeito e depois, vendo como estava a partida, aqueles 3 zagueiros estavam muito bons. O Duda ontem, ou anteontem, não me lembro, o Duda falou do Maidana, esse zagueiro, e eu fiquei observando o Duda. Exatamente porque e é um bom zagueiro jogador, mesmo. Velho. É um bom zagueiro. Ele é bom, sim. Mas aí ele acabou facilitando o trabalho dele, né? Ele é bom zagueiro, o Duda tem razão, né? Ele é bom zagueiro e é um zagueiro que está no mercado. A nossa análise, Léo, a nossa análise é prejudicada pela expulsão do Wendel, a verdade é essa, né? Porque como é que eu vou dizer, o caminho, o trajeto normal do jogo seria um ataque contra a defesa, aí o Sport jogaria a sua sorte, né? Com contra-ataque e tudo mais. O que acabou até em um dado momento virando isso, porque o Inter tinha que se jogar para tentar o resultado, mas eu acho que qualquer análise, ela fica prejudicada, uma análise, eu estou dizendo, do contexto geral de quando tu junta esse aos outros jogos. Óbvio que tu pode analisar esse jogo sozinho, mas eu acho que a expulsão, ela muda completamente a trajetória da partida. E ela está dentro da regra do jogo. Eu acho que ele foi expulso, tá certo, né? É o último homem, eu estava falando com o Lele hoje de manhã, né? No Bola nas Costas, ele entende que ali ele poderia ter deixado o cara fazer o gol, já que o time é tão superior do Inter, deixa o cara fazer o gol e a gente tenta buscar no campo com 11 contra 11. Eu acho que na hora é difícil o cara ter toda essa velocidade de raciocínio, né? Quando o cara está indo em direção ao teu gol com a possibilidade muito grande de fazer. Não sei se um raciocínio consegue, muito sofisticado, né, todo esse. Eu também achei. Vai meio que no instinto, né, Duda? Vai meio que no instinto. O cara tá vendo o último. Eu acho também. Né? Agora, eu gostaria, num primeiro momento, tu vendo que tá vindo, né, um Scania na tua direção, porque o jogador era visivelmente de maior porte físico que ele. Cara, na hora que a bola vai ser dividida contra um Scania, cara, tu te atira no cara e agarra o cara antes da linha do meio de campo. O Marquinhos é menor. Ali tu tomaria o amarelo, né? O Marquinhos é menor que ele. É menor. É que o Marquinhos vem em velocidade. Ele vem correndo e vem saltando contra o Wendel. Isso é verdade. Por isso que o Wendel tinha de ter antecipado. Agora, o Duda diz que a análise ela fica prejudicada pela expulsão. E eu discordo do Duda nesse sentido, embora a expulsão ela tenha mexido no rumo do jogo, porque há um pré, e o pré do Inter ele foi mal arquitetado. O Inter foi para jogar achando que o Sport ia sair para o jogo. O Sport não ia sair para o jogo. O jogo do Sport era o jogo do Bragantino e do Atlético lá na Ilha do Retiro. O Sport é que no máximo ele vinha especular um empate. Ele vinha especular, ele vinha se defender. Ele vinha para levar um ponto e chegava em carro de bombeiro em Recife. Faltou para o Inter ser agressivo. Não, é que quando eu digo que é prejudicado, porque o Inter não foi agressivo mudou o rumo do jogo. O Inter não foi agressivo o ano inteiro. O Inter, a maioria dos jogos, não teve nem posse de bola maior que o adversário. O Inter foi agressivo, sim. Quando?
Contra o São Paulo, contra o Santos. Mas no contra-ataque. Não, marcando lá na frente, Guerra. O Inter tinha que marcar a saída de bola. O Internacional contra o Bragantino não foi agressivo. O Bragantino teve muito mais posse de bola. O Internacional contra o Goiás terminou se defendendo, não teve posse de bola. Então, há um jogo pode acontecer, um que outro. O Internacional ontem, até os 26 minutos, era um jogo de um time só. Só jogou o Inter. Só o Inter. Rodando a bola, rodando a bola e botando na área para um centroavante que não é cabeceador. Se tu me disser que faltou repertório, eu vou concordar contigo. Agora, o jogo até os 26 minutos era o jogo de um time só. O Internacional dentro do campo do esporte. O Inter não soube resolver. Perfeito. Perfeito. Teve a bola sem saber resolver. Mas o jogo era só do Inter. Quando o Inter ficou com 10, e eu acho que ele não deveria ter mexido, eu acho que bastava recuar um pouquinho o Rodrigo Dourado, até porque o Sport ia sair muito pouco, igual, com um a mais, né? Com 3 zagueiros ia sair pouco. E aí acabou desmantelando tudo. A prova é que o Inter teve no jogo muito poucas oportunidades de conclusão. Faltou o repertório. Somado às falhas gritantes individuais que aconteceram, não dá para reclamar. Perdeu. É do jogo. Uma hora ia perder. Mas perdeu o jogo que não podia, né? O jogo que era o jogo do campeonato. A questão toda, Guerra, a gente afina, né? Se perdesse o Grenal... De repente o Inter ganhou jogos que não podia. Mas é que agora... Até os 44. Tudo bem, Davi, mas ele construiu isso. Mas, Davi, tudo bem, ele não perdeu o Grenal. É que ele construiu uma situação que ontem era o jogo que ele ficaria 4 pontos à frente. Eu sei disso. O Flamengo também empatou o jogo com o Bragantino, que não deveria ter empatado. A questão toda... A questão toda, e aí, Léo, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe. Porque quem é que garante que o Flamengo, por exemplo, tem vitória garantida, assegurada no próximo final de semana? O Inter perdeu porque ficou com 10. O Inter, se não fica com 10, ele endurece o jogo e periga ganhar, mesmo não jogando nada como não jogou. Foi a pior partida do Internacional. Acho que a saída do Praxedes, naquela contingência, né? Ele não sairia com 11. Aquilo também atrapalhou, porque o Inter perdeu a criatividade no meio-campo, passou a ter carregadores de bola de novo. E aí se complicou todo. Essas coisas acontecem. Agora, vamos botar os pingos no i. Esperavam que o Inter chegasse 3 rodadas do final na liderança? Não. Mas chegou, Guerra. Chegou. Não esperava. Chegou. Não, mas chegou. Por exemplo, se ganha do Goiás com 10, o Inter não consegue ganhar com 10. Contra 10 ele não ganha. E se ganha aquele jogo, já tinha mais 3 pontos. Estaria folgado. Então o Campeonato Brasileiro assim. Ele jogou contra o Sub-20 do Santos também, perdeu. Ele perdeu o Fluminense em casa. Ele perdeu o Fluminense fora. Não ganhou do Curitiba em casa. Tudo isso, tu bota na balança, isso aí faz falta. Tudo bem, mas apesar desses tropeços, o Inter construiu uma situação em que ontem ele precisava ganhar. E que ontem ele ia pegar um adversário que estava fechado, que fechou todos os caminhos e que deu os lados do campo. É que o Inter jogou pouco, ele precisava, mas jogou pouco, não jogou nada. O Inter não jogou nada. Mas tudo bem, não jogou nada, mas aí tu tem que ter a mudança de estratégia ou repensar o jogo, e poderia ter sido até durante o jogo. Com 15 minutos, o Rodrigo Dourado... Com 15 minutos, o Rodrigo Dourado, Guerrinha, estava sem função no campo. Deixa eu te dizer uma coisa. Tu vai botar a bola na área... Numa noite que o Inter não jogou nada, e não jogou nada, foi a pior partida do Inter sob o comando do Abel, o Inter perdeu o jogo por erros individuais. Não por qualidade do adversário. Não, o Inter perdeu, Guerra. O começo da derrota, porque foi um jogo mal pensado. Não, o Inter perdeu o jogo por causa do vento. O Inter perdeu o jogo por uma... Aí é o aleatório. Aí é o aleatório. Mas é aleatório. Como aleatório? Nós estamos discutindo até agora se a bola saiu ou não saiu? Se não para no lance e bota para escanteio, o que acontece? Mas antes... 4, tá bom, então tá certo. É que antes do aleatório acontecer, e foi aleatório. Foi um lance, o vento entrou, a gente não vai saber nunca se a bola saiu ou se a bola não saiu, porque não tem essa imagem, nem nós, nem o VAR. Tá? A questão toda é que a estratégia do jogo foi mal pensada. Ontem não era jogo para marcar com bloco médio. Ontem era jogo para ganhar no volume, para marcar só um pouquinho, Davi, para colocar dentro da área a marcação. Porque tu força o erro. Isso que tá me espantando agora, que tu tá me dizendo, é uma novidade. Porque
Tu vai me dizer que o Inter, o Abel, a direção do Inter, toda a comissão técnica, os estudiosos todos que um clube de futebol tem, que preparam cada partida antecipadamente, eles não sabiam que o Sport vinha para empatar o jogo? Porque o Sport só precisava do empate. Mas o Abel... Ele estava lutando por um ponto contra o líder do campeonato, na casa do líder do campeonato, ele lutava por um ponto, porque ele ficava fora da linha mortal do rebaixamento. Era essa a luta do Sport. Nós falamos ontem no Sala, até ontem no Sala a gente teve essa discussão, eu disse... Falei 500 vezes isso. E eu disse, olha, eu não desprezaria o Sport, lembra? Falei que é um time que vai vir motivado para jogar só a Copa do Mundo, e como jogou. Né? Mas, então a gente sabia que o Sport ia para empate ou não. Antes do jogo o Abel ficou surpreendido que os caras vieram com 3 zagueiros. É isso que eu tô dizendo. Com 15 minutos o Dourado estava flanando em campo. O Dourado estava sem função. E o erro no gol do primeiro gol do Sport é porque o Dourado estava fazendo uma função que não é dele, que é armar. Ele estava sem função. Então tira o Dourado, por exemplo. Se tu vai jogar bola na área e tu cruzou 44, o centroavante não pode ser o Yuri Roberto. Tu tem um cara que é de cabeça, que é um cara de vigor físico, de imposição. Esse cara tinha que estar em campo. Ou então tu abre o time aos 20 minutos. Mas não, Davi, já teve casos, já vimos casos, tu tem que mudar. Porque tu tá vendo que tu vai bater do campeonato, Léo. Tu vai bater numa parede, Davi. Tu vai bater numa parede, a bola batia na parede e o Inter tava assim, ó. Virava o jogo Rodinei, cruzamento Rodinei. Virava o jogo Rodinei, cruzamento Rodinei. E o Maidana, o Thierry e o outro zagueiro que não é alto, tem 1,82 m, o Adrielson, eles estavam já pensando em seleção brasileira, porque eles tiraram tudo. A forma de atacar o Sport foi equivocada, não tenha dúvida. Agora, vamos deixar uma coisa clara, o Inter empatou o jogo com 10. O Inter tinha 10 quando empatou o jogo. Então o Inter perdeu porque não jogou nada. O Inter jogando um pouquinho com 11, ele vai perder uma vez pro Sport, vai ganhar 8. Vai empatar outra. Aconteceu, isso não é do jogo. Vamos ver o que vem daqui para frente, porque ficou assim um clima, né, de pessimismo com o torcedor do Inter, porque o Inter perdeu o jogo, a diferença caiu, tem um confronto direto contra o Flamengo, e obviamente o Flamengo é o melhor time desse campeonato, joga mais do que o Inter. Primeiro tem o confronto contra o Vasco. Sim, se não ganhar do Vasco, aí encardiu a coisa. Bom, depois tu vai pra luta com os caras. Vai pra luta. Mas, e aí o Guerrinho, o Davi falou um negócio agora que me chamou a atenção. A gente não sabe o que vai acontecer, tá tão imprevisível. Eu não tenho certeza que o Flamengo vai ganhar do Corinthians no Maracanã, né? Neste domingo, no mesmo horário de Vasco e Inter no Rio de Janeiro. A gente não sabe o que vai acontecer. Enfim, esse campeonato está imprevisível. Está imprevisível. É muito difícil dizer o que vai acontecer e garantir que o Flamengo vai ganhar. Cada rodada é uma surpresa, né, Gabardo? Cada rodada é uma surpresa. Só para lembrar, os 4 primeiros colocados da tabela não ganharam. Os 4, porque nenhum ganhou. Porque os que estão embaixo estão desesperados, né? O cara tenta de tudo para ganhar aquele jogo. Então isso aí, a gente não sabe se o Flamengo ganha do Corinthians, nem se o Inter ganha do Vasco. O Vasco tomou 3-0 do Fortaleza ontem. É verdade, tomou. Mas de que tem isso? Aí chega no outro jogo, ele faz uma loucura, né? Então a gente não sabe o que vai acontecer. Não sabe. O que é certo hoje é que o Inter tem um ponto na frente do Flamengo. Isso aí tá ali, tá na matemática, certo? Tendo um ponto na frente do Flamengo, se os resultados forem iguais, o Inter, em tese, porque tem mais uma rodada depois, joga pelo empate no Maracanã contra o Flamengo. Sim. Não é de todo ruim. O importante é chegar com a vantagem no jogo do Maracanã contra o Flamengo, né? Porque imagina se o Inter empata agora, no domingo e o Flamengo ganha, o Inter não tem mais a vantagem. Então o importante é chegar com a vantagem na penúltima rodada. Isso vai ser fundamental. Imagina ter que ir pro Maracanã e ganhar do Flamengo. Aí sim fica complicado, né? Aí já fica desagradável, né? Tem uma decisão importante que o Abel Braga vai ter que tomar. Quem vai jogar no lugar do Patrick, que é o jogador que, não tem ninguém com a característica, com o estilo dele no grupo do Inter para fazer essa função no jogo de domingo contra o Vasco. Ontem ele levou o 3º cartão amarelo. Ele tem Nonato, ele tem Johnny, ele tem Maurício. E aí, o que o Abel vai fazer numa decisão extremamente importante na escalação do time? O que vocês acham? Ele vai ter a volta do Galhardo, né, a princípio. Mas o Galhardo não joga ali. O Galhardo não tem capacidade de fazer o vai e vem de jogar. O Galhardo não é esse jogador. Quem é que joga ali?
O Inter não tem esse jogador. Então, se não tem, bota o cara que pode, daqui a pouco resolver o teu problema ofensivo. Mas é que ele não vai resolver. Ele não vai resolver, Guerra. Mas vai ter que ter uma mudança de esquema. Mas quem é que tem que resolver ali, entrar para resolver? O Inter, vou te dizer, o Inter não tem esse jogador, tá? Então, então tem que botar o melhor. O jogador que poderia entrar ali e não seria até porque não tem um outro Patrick ou com característica, eu no lugar do Abel escalaria o Peglo. Tá? O Peglo, porque ele fez essa função do lado direito no lugar do Caio Vidal e ele consegue fazer a recomposição, ele tem drible, ele tem 1 contra 1, ele tem arremate, ele arremata muito bem e ele tem vigor, é um menino que está com 18 anos, ele, se precisa, ele corta a grama do estádio depois. Eu botaria um que tem 16 gols. Eu faria diferente, eu não botaria nem o drible nem nada, eu botaria um que tem 16 gols. Mas é que ele vai estar fora de função, ele vai estar longe do gol. Não interessa, bota fora da função mesmo. Bota fora da função. Chega de corredor, driblador. Não, bota o cara que pode decidir a teu favor. Bota a experiência, bota o cara que conhece São Januário. Bota isso. Aí no segundo tempo, se tiver que fazer correria, aí bota os guri. Não, bota a qualidade. Cara, qualquer coisa, bota ele no lugar, como o último homem para fazer essa função decisiva e joga o Yuri Alberto ali, se for o caso, né? Mas mantém a qualidade acima de tudo, né? Eu acho que o Galhardo, se ele estiver disponível para isso, para jogar, tem que... Marenotti, o Galhardo nunca jogou nessa função. O Galhardo nunca fez essa função. Mas ele era meia, né? Ele chegou a jogar de meia. Não, ele foi em meia, mas meia central. O Patrick é um cara que faz a extrema. É uma função que ela é um híbrido de volante, meia, lateral. O Peglo fez do lado direito. O Peglo pode fazer do lado esquerdo. Ainda tem o drible para dentro. Esses dias a gente estava discutindo aqui que o Brasil não tinha mais drible, agora a gente vai abrir mão do drible. O fato, a gente tem que saber também como é que vai, se o Vasco vai jogar para empatar ou para ganhar. Se o Vasco jogar para ganhar o jogo, aí as coisas já melhoram para o Inter. Se ele jogar para ganhar. O Davi, depois dos resultados de ontem, acho que essa briga do rebaixamento ela ficou restrita a 3 clubes, né? 2 vão cair. Goiás, Vasco e Bahia. Porque o Fortaleza e o Sport já foram a 41. Fortaleza Só que o Vasco foram a 41. Tá rebaixado hoje, né? Hoje tá. E aí tem o Bahia com 37, o Vasco com 37 e o Goiás com 33. Né? O Bahia e o Vasco têm a mesma pontuação, mas o Vasco tem uma vitória a menos. Então essa briga está muito forte entre Vasco e Bahia. E o Bahia joga com o Atlético Mineiro, né? No final de semana, é isso? Né? No sábado no Mineirão. No sábado no Mineirão. Já vai saber do resultado, né? Então puxa vida, o Vasco se ganhar do Inter pode provavelmente sair da zona do rebaixamento nessa rodada. Eu acho que vai atacar. Pois mas, é. Atacar, o Vasco tem que fazer atacar o seguinte, uma boa coisa para o Inter. Mas o Vasco tem que fazer o seguinte cálculo. Se ele empatar com o Vasco, tá? Se ele empatar com o Inter, depois ele tem um jogo duríssimo pela frente, o Vasco. Tá? Mas na última rodada, o Vasco enfrenta o Goiás. Bom, então aí o Vasco tem que computar o quê? 4 pontos. O Bahia faria quanto? Faria quanto contra o Atlético? Acho que nada, né? Acho eu que nada. E os outros jogos do Bahia, o Bahia tem um jogo na última rodada também que é um jogo ganhável. Vamos botar 3 pontos. Então, o Vasco tem que fazer esta conta, ele tem que fazer um ponto a mais do que o Bahia. E esse ponto a mais, muito provavelmente, ele vai tentar trazer contra o Inter. Ele deve estar pensando assim, na última rodada, o Goiás eliminado, a coisa já é muito mais tranquila para tentar ganhar. Mesmo espremido, né? Tendo que ganhar é diferente de ganhar. Mas eu acho que ele vai fazer esse cálculo. Não pode perder para o Inter, porque daqui a pouco ele só ganha na última rodada e o Bahia também ganha uma rodada antes, fica tudo como está. Sim. O cálculo do Inter, Gabardo, o cálculo do Inter, ele continua sendo o mesmo das últimas 5 partidas. O Inter precisaria ganhar 3 e teria um empate e uma derrota na conta para poder administrar isso, né? O problema dessas últimas 5 partidas é que o empate e a derrota que teria na manga para gastar, a derrota foi gasta ontem, né? Justamente no time onde o Internacional deveria ter cumprido seu papel como mandante e como líder do campeonato. Mas, cara, a gente sabe que o futebol, ele apronta esse tipo de peça na gente, né? E a gente comentou isso, vem comentando isso. Porque quem é aqui que
que acha que o Palmeiras é um time melhor que o River Plate. Cara, para mim não é. E no final das contas, ali na Libertadores, bastou uma noite péssima para o River Plate e depois ele não conseguiu reverter isso no jogo da volta, mesmo jogando melhor e mesmo ganhando no Allianz Parque, né? Ou seja, uma noite, ela pode se tornar, né, o fator principal de ganhar um título ou de perder. Então, se realmente o Internacional quer ser campeão, se o grupo de jogadores quer ser campeão, vai ter que ter essa mentalidade de campeão, foco de campeão, e sem o discurso de fizemos o possível, mas hoje não deu. Enfim, cara, esse discurso de conformismo, assim, com uma derrota para o esporte dentro de casa, isso aí a gente não quer mais ver como torcedor, né? Não quer mais ver isso. Então que o Internacional faça agora as 3 vitórias necessárias desde a conta, do começo da conta, né? Deixa eu dar uma boa tarde para o Maurício, que está chamando. O Maurício estava no Globo Esporte. Ô, Maurício, estou vendo aqui o Palmeiras. Sei que você vai falar sobre o Inter, mas eu estou vendo o Palmeiras contra o Al-Ahly. Estou olhando aqui também. Já liguei a TV agora, estou vendo aqui 0-0 e um sofrimento do cão, né? Pô, com 25 do segundo tempo, como tá jogando pouco esse Palmeiras, mas isso é assunto daqui a pouco, para daqui a pouco, mas é um jogo chato de jogar, Palmeiras, né? Sinal da... chato. A eliminação mexe, a eliminação tira o tesão todo. Claro. Mas eles terminaram empatado e foram para prorrogação, Maurício. Bom pro Grêmio, né? Deixa eles cansarem bastante. Em relação ao Palmeiras, sim. Eu estava, claro, parte do trajeto do carro até em casa, eu estava ouvindo vocês falando sobre os mais variados diagnósticos que, na verdade, se somam para você chegar ao resultado de ontem. Mas uma coisa que me espantou muito, porque entendia eu que era etapa vencida pelo Inter, e descobri ontem que não foi o espantoso fracasso emocional do Internacional. Na hora grande, na hora de crescer, na hora de firmar a ponta da candidatura, na hora de enfrentar o adversário de quem você tinha vencido de 5-3 na casa dele, que não ganha de você desde 1998 e que está na zona do rebaixamento e jogou com um zagueiro doente. O Adrielson jogou doente a partida. Nesta hora, o fracasso é técnico, é tático. O Inter teve um repertório paupérrimo. O Inter teve a bola aérea ofensiva não como plano A, mas como plano único. E do outro lado de um zagueiro de mais de 1,90 m. O Abel disse antes do jogo que foi surpreendido porque havia 3 zagueiros no esporte. Como assim surpreendido? Você tem que lidar com quadros A, B e C do seu adversário, que vinha para cá para pontuar. Mas afora todas essas questões táticas e técnicas, o desencaixe emocional de um time que estava na sua grande hora, na sua casa, e depois, à medida em que não joga nada 11 contra 11, piora quando fica com expulso. Mas no segundo tempo ele volta do intervalo apático, intimidado pelo tamanho da missão e quase toma 3-1 até o final do jogo. Foi impressionante o emocional do Internacional que desandou, e nem assim significa que o Inter está fora da disputa. Porque se ele remonta o emocional para o jogo contra o Vasco, ele volta a ser um candidato. Só preciso dizer para quem nos ouve, de minha parte, que a essa altura o favoritismo trocou de mãos. O favoritismo que seria do Inter ontem fazendo 4 de vantagem sobre o Flamengo, agora é do Flamengo que pega o Inter, em tese, 1 ponto atrás, podendo ganhar e virar, e aí me parece que vira irreversivelmente. Mas enfim, alguém me chamou e eu não dei a vírgula, desculpa. Não, concluiu. Eu só falei, Maurício, que nem uma jornada, sabe? Pra me inscrever já. Rodrigo Oliveira. Meio Rodrigo. Aliás, falar em Rodrigo Oliveira, se eu não me engano, ontem, às 5 da tarde, ele deu que o Sport jogaria com 3 zagueiros, né? Então, se o Abel ficou surpreso, se tivesse ouvido a Gaúcha, 2 horas antes do jogo ele saberia. O Rodrigo Sport... não tem. Quando ele mete aquele boa tarde, vem informação. Daí ninguém segura. Boa tarde. O Sport jogará com 3 zagueiros. Boa tarde. Ninguém segura. Aí não tem como, entendeu? Vai fazer o intervalo que eu sei que é isso que tu quer, vai. Quer deixar uma manchete para depois do intervalo aí? Eu acho que a manchete em termos de Grêmio é o time do Palmeiras que está tomando um sufoco, não vamos dizer um sufoco, mas está tendo enormes dificuldades para fazer um gol no Mundial, né? Não conseguiu fazer nenhum gol até agora. Duda, eu quero a manchete padrão Rodrigo Oliveira. Não, é uma palavra só. Boa tarde. Dificuldade Palmeiras.
O Gabardo diz que quando ele diz boa tarde vem a informação, né? É. Imagina ele chegar pro sogro, boa tarde. Agora falando sério, esse Palmeiras, a última vez que jogou bem foi na Argentina contra o River Plate, hein? E que foi uma baita atuação, mas de lá pra cá, bom, depois do intervalo a gente vai falar mais. Gimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil. Zafari, Bourbon, Ruder, segurança, sua confiança faz a nossa força. Ar-condicionado é na Frigelar, seu centro completo de climatização, frigelar.com.br. Grupo IESA, vamos juntos. Espumantes Aurora, com Aurora tem verão. Afinidade é ir além, é fazer mais. Seja cliente Afinidade Banrisul e se surpreenda. No Vitrine na RBS, a sua marca se destaca. Ouça as ofertas do cliente que vem a seguir. 1h38, temperatura de 30 graus, vida sólida por natureza. Fundação Escola Superior do Ministério Público, FMP, Direito para a Vida. Acesse o site fmp.edu.br. Zé Pneus, 25 anos rodando com você. Ô Duda, você estava falando do Palmeiras, vamos chegar agora já com quase 34 minutos do segundo tempo. 0 para o Palmeiras, 0 para o Al-Ahly, decisão do terceiro lugar do Campeonato Mundial lá no Catar. E o Palmeiras é adversário do Grêmio. Gol anulado, né? O Palmeiras, que é o adversário do Grêmio na final da Copa do Brasil. Primeiro jogo no dia 28 de fevereiro. Portanto, hoje é dia 11, faltam 17 dias. O Palmeiras está jogando muito pouco, né, Duda? Tá jogando pouco, sim. Hoje ele até mudou, né? Botou o Patrick de Paulo, botou o Bigode. Ele começou um pouco o Felipe Melo, né? Então ele começa diferente. Ele começa com algumas coisas que ele entendeu que, sei lá, deram errado. Embora eu ache esse Danilo aí melhor até, ou vinha jogando melhor que o Patrick de Paulo, que é bom jogador mesmo, mas o time parece que desencaixou, né? Não vem jogando bem já, não vem mesmo. Depois daquela derrota pro River lá, de 2-0, que quase custou a classificação, né? Eles não vêm jogando bem, o Palmeiras está bem abaixo. Eu acho que isso que o Grêmio tem que ficar de olho, embora 17 dias é muito tempo. Acho que o Palmeiras não vai colocar o seu time titular ali em todos os jogos, mas um que outro. Eu acho que é uma boa notícia, mesmo faltando algum tempo. O Grêmio jogou bem de time titular deve ter perdido, Duda. Até pelas mudanças de hoje, o time titular da Libertadores, eu não sei se o Abel Ferreira ainda consideraria para decidir contra o Grêmio. É verdade. Verdade. A gente não sabe agora qual é o time titular do Palmeiras. Mesmo o jogo da final da Libertadores, né? Não foi um jogo de excelência, né? Não foi. Bem. O Palmeiras, a gente vê, claro, teve algumas partidas boas. A partida contra o Grêmio, por incrível que pareça, que ele fez, aquele 1-1, aquela foi uma baita partida do Palmeiras, e nem era o time titular total, né? Mas não é um time como, por exemplo, o Flamengo, né? O Flamengo é um time enjoado, né? Um time que puxa vida. Que a gente sabe da excelência. Não é o Flamengo, cara, mas o Davi, é um time bom, cara. É um time bom, sem dúvida. É um time que... Não é nem porque ganhou os títulos ali, cara. O Abel Ferreira, pouco antes dele entrar, o Cebola já deu uma melhorada boa. Ele manteve o nível alto de atuação. Curiosamente, esse é o pior momento em termos de desempenho do time do Abel Ferreira. De desempenho, tá? Eles estão jogando mal. E isso não tinha acontecido ainda. O Grêmio pode estar dando uma sorte danada de pegar o pior momento do Palmeiras de desempenho na mão desse treinador, justamente nos dois jogos. Pode ser que dê esse pé quente aí. Mas ele é um bom time, sim, cara. Já foi um time encaixado e, olha, já vi bons jogos do Palmeiras, cara. Bom, no Grêmio, com a volta do Maicon, eu acho que o Maicon ele vai ter uma condição boa para a final da Copa do Brasil, né? Porque contra o Botafogo já jogou até os 10 minutos do segundo tempo. Agora domingo contra o São Paulo, ele deve começar também. O que muda a cara do time do Grêmio, é outra equipe, né? Então acho que o time da final começa a se encaminhar, com o Maicon no meio campo, restando saber quem será o zagueiro ao lado do Kahneman. Eu acho que é por aí, né? Eu ontem escalei, Gabardo, tu não estava no programa, acho que era o Zé que estava conosco. Eu escalei o time do Grêmio para final, para daqui a 17 dias. Vanderlei, Vitor Ferraz, Rodrigues, Kahneman e Diogo Barbosa, Matheus e Maicon,
Alisson, Jean-Pierre, Pepe e Diego Souza. É chato pra gente que vai ficar trabalhando até lá, mas não tem, esse é o time, não tem especulação. Só se, sei lá, o cara machucar no treino, machucar, sei lá onde, mas se não é esse time aí, velho. O que o Grêmio fez contra o Botafogo, com todos os descontos que mereça o Botafogo, pelo que a gente sabe, mas é que o Grêmio comparado ao Grêmio é que melhora. E o Maicon é a essência dessa melhora, não só do Matheus Henrique, do Jean-Pierre, mas o Maicon faz jogar, o Maicon não abre mão de raciocinar enquanto joga futebol. Isso é uma diferença brutal para jogador de meio campo, porque a enorme maioria não tem essa capacidade de conjugar tantos verbos ao mesmo tempo. Ouça-se, respirar, correr, bater na bola e raciocinar, pois o Maicon é capaz. Se ele tiver com 70% de capacidade física para o primeiro jogo, eu conto sempre o primeiro jogo, porque dependendo desse resultado, você consegue até abrir mão do Maicon no jogo da volta em São Paulo. Mas no jogo em que o Grêmio pretende propor, é o Maicon abrindo o jogo, começando titular, sai aos 10 ou aos 15 do segundo tempo, isso é o de menos, mas começa a titular. Porque daí o jogo já porque se tem um time, o time está pior no caso e sofre um revés, né? Já fica difícil de mudar o jogo. Agora, se ao contrário, o Grêmio, no caso, ele sai com um time melhor e obtém um sucesso, aí já essa responsabilidade para o adversário, concordo contigo. O Maicon tem que entrar. Agora, a gente está vendo que e essa preparação que está sendo feita com o Maicon aí, é que tem que ser feita com todo o time. Deve estar sendo feito no Grêmio, obviamente, né? Cada peça sendo cuidada assim, com critério para saber como se vai fazer. Eu vejo que o Renato está fazendo experiências ali também. O lateral direito, por exemplo. O Grêmio está procurando um lateral direito. Há notícias aí até da volta do Orejuela, o Wanderson está sendo testado, está havendo uma análise criteriosa dessa posição aí, né? E isso já em relação ao jogo contra o Palmeiras, me parece, né? Porque o lado direito, nós estávamos discutindo ontem, até o Guerrinha falou, olha, uma mudança poderia ser o Alisson. E eu acho que poderia ser, de repente, se quisesse fazer alguma coisa diferente, né, na escalação, a não ser da parte anímica, o Alisson seria um candidato aí a sair do time. Ele fez isso, Davi, no final do candidato, Léo, é o lateral esquerdo, porque o Cortez é melhor defensor. Se você tiver que sacrificar o apoio do Diogo Barbosa para ter o Maicon mais liberado e o Cortez fazer cobertura por dentro, o Cortez fazer mais o papel do defensor, é uma troca que compensa, mesmo que o Diogo Barbosa esteja jogando recentemente bem. Mas eu não acho ele mau defensor, Maurício. Não acho ele mau defensor. Não, o Cortez é melhor defensor que ele. Não, o Diogo Barbosa eu não acho mau defensor. Sim, mas eu não estou dizendo que ele é mau defensor, eu digo que o Cortez é melhor defensor do que ele. Mas o Cortez foi mal contra o Botafogo, né? Mesmo na defesa. O Botafogo botou no segundo tempo um peruano, baixinho, mas driblador, e por duas vezes, Lecaros, ele passou por uma facilidade pelo Cortez. Eu não sei se ele mexeria aí. E eu também, embora, Davi, ele tenha testado o Alisson nos últimos 15 minutos lá no Rio, ele testou o Alisson na lateral. Mas eu duvidaria, eu acho que é uma questão mais emergencial. O Renato não é de fazer mudanças tão profundas assim, ainda mais mexendo em jogadores que são mais rodados, são mais experimentados. O Vitor Ferraz, embora tecnicamente ele não esteja correspondendo muito na marcação, o Vitor Ferraz é um jogador experimentado, acostumado a esses grandes jogos. Eu não vejo o Renato tão ousado assim a esse ponto. Agora, que é nítido que ele está preparando o Maicon e que o Maicon vai ser a base do time, isso sim. Ele vai só precisar ajustar o sistema de marcação, porque o Maicon, embora com a bola ele faça o time rodar muito e o Grêmio fique mais tempo com a bola, tem um momento de saída rápida do adversário. E aí vai ter que ter uma estratégia, vai ter que ter algum sistema para ser acionado assim que, por exemplo, o Gabriel Menino arrancar de trás com a bola dominada, ou o próprio Zé Rafael, que são jogadores de mais potência. Agora sobre o Orejuela, que o Davi citou, aqui erro de estratégia do Cruzeiro nessa negociação, né? Até o dia 30 de dezembro o negócio estava fechado, um acordo fechado com o Grêmio, 18 milhões de reais. O Cruzeiro roeu a corda, né, informou que estava desistindo do negócio, porque tinha, numa suposição, numa informação recebida, a possibilidade de fazer um negócio melhor, por um valor maior.
E o Cruzeiro estava desesperado atrás desse dinheiro para pagar dívidas mais urgentes. Hoje é dia de 11 de fevereiro, e nesse tempo todo, estou falando de 30 de dezembro, tem 50 dias aí quase, 41, 42 dias, o Cruzeiro não conseguiu vender o Orejuela. Está lá em Belo Horizonte ainda o Orejuela. O que o Cruzeiro fez foi uma barbeiragem, né? Perdeu uma venda que estava feita, agora... não conseguiu vender, e o Grêmio está dizendo que não tem mais interesse. E agora nem teria como inscrever ele de novo para a final da Copa do Brasil. Acho que o Grêmio não vai contratar ele, não. O perdeu interesse até para a temporada, sim. Eu acho que o Grêmio já mirou a sua né, a sua mira, mirou a mira, mirou o alvo. Na redundância, não é o alvo, é outro cara, não tem nenhuma dúvida. Ou até o Wanderson, né, melhorar a preparação física. Lembra que o Renato tinha falado isso numa coletiva, que tinha que melhorar. Ele até saiu, né, nesse último jogo contra o Botafogo, ele sai acho que aos 25, 30. O Wanderson sai também. É consenso, Maurício, na base do Grêmio, é consenso entre pessoas da base do Grêmio que conhecem o Wanderson, acompanham a trajetória dele, de que ele precisa de sequência, confiança, sequência. Tem uma questão física que ele vai precisar melhorar, sim, vai ter, mas é muito pela sequência de jogos, que ele tem toda a capacidade de dar conta do recado. Em se tratando de Grêmio, Eduardo, diferentemente de quando aconteceu a saída do Everton e o PP assume de protagonista com naturalidade, eu não vejo a mesma naturalidade para a saída do PP e o ingresso do Ferreira como titular. Eu tenho a impressão que todo o dinheiro que o Grêmio puder investir em protagonista será um protagonista atacante para o lugar do PP. Não um Orejuela, que era um lateral direito reserva, em quem você ia botar 20 milhões de reais. O dinheiro está contado, então não dá para fazer isso. Você vai ter que pegar um dinheiro e dizer, eu preciso de um protagonista que faça gol, que seja parceiro do Diego Souza na mesma escala, na mesma levada lá no alto. Sair do PP não vai ser o Ferreira. De reais. Eu ia pagar 18. Mas chegou a 23, pediram 23, né? Eu estava vendo que o preço estipulado era esse aí. Que esse jogador que enfrentou o Grêmio no Botafogo, 16 anos, Matheus Nascimento, né? E muito elogiado por todo mundo e tal, e fenômeno, e revelação e tal. Aí eu estava vendo que o Botafogo estipulou o passe em 150 milhões. Claro que isso é uma ficção, né? Mas, ainda mais o jogador de 16 anos, não se sabe o que vai acontecer com ele. Mas, por exemplo, esse tipo de jogador é um belo investimento, né? Claro que sim. Então, e o Botafogo, do jeito que está precisando de dinheiro, eu estou lendo aqui também, Davi. O Botafogo hoje vendeu o Pedro Raul, aquele centroavante que foi especulado até no Inter, aqui eu acho, né? Vendeu para o Kashiwa Reysol do Japão por 10 milhões de reais, 2 milhões de dólares. O Botafogo, do jeito que está precisando de dinheiro, olha, eu acho que cabe uma avaliação se tem algum jogador jovem, promissor, como esse citado pelo Davi, para chegar lá. Eu vou dizer de novo. Mas é que esse jogador... Eu vou dar de novo a minha ideia. Posso dar a minha ideia de novo? O Botafogo vai precisar de grupo para a Série B. O grupo do Botafogo é insuficiente para a Série B nesse momento. Presidente Romildo Bolzan, o senhor nos ouve neste momento. Faça uma proposta, pegue alguns jogadores que o senhor entende, a comissão técnica entenda que para a temporada 2021 não serão utilizados, e vá no Botafogo e peça por empréstimo com como é que chama? Opção de direito compra. Direito de compra desse jogador. E vamos lapidar ele e vamos fazer uma parceria com o Botafogo. O Botafogo é 30%, ele joga no Grêmio, entendeu? E tu doa, entre aspas, jogadores para ajudar o Botafogo a voltar para a Série A. O negócio é esse, presidente. Vamos trazer um menino. Eu acho que esse jogador... Duda, porque o Botafogo não é exatamente um especialista em contar o mês com 30 dias, né? A média salarial do Grêmio, mesmo desses jogadores que entrariam no pacote... Mas a gente paga 80%? Esses jogadores ganham muito. É que esse jogador, Duda, ontem eu estava conversando com algumas pessoas e me contaram de um jogo do Grêmio sub-17 contra o Botafogo, agora em outubro em Eldorado. Ele estava jogando e ele já estava treinando com um profissional, já tinha renovado o contrato, ele renovou o contrato em junho, a multa posterior é 50 milhões. E ele em campo foi 4-1 pro Botafogo contra o Grêmio. Aí ele sai, ele pede substituição, porque ele teve câimbras, e aí o Botafogo cede o empate em 4-4. Aí o Grêmio ficou impressionado e foi atrás de informações, mas já estava fechado o negócio. Sim. Matheus Nascimento, né? Bom garoto, 16 anos, que está surgindo no Botafogo.
Temos agora 47 minutos do segundo tempo. Vai terminar a partida no Catar, Palmeiras e Al Ahly. Que jogo ruim. Ruim. Palmeiras jogando muito mal de novo. Você viu que o Bayern de Munique não tem o zagueiro que teve liberado o Boateng para voltar para a Alemanha porque a sua ex-namorada apareceu morta no seu apartamento, no seu dela, não do zagueiro. E eles já tinham terminado, mas foi impactante. O fim foi ele acusando a ex-namorada de chantagem, ela acusando o Boateng de traições, e o clima estava assim quando a moça apareceu morta no próprio apartamento. E aí o Boateng foi liberado. E o Miller está com coronavírus, não joga o meia atacante do Bayern de Munique. Será que pode dar uma surpresa nessa final, hein, Maurício? Não creio. Eu não estou confiando que seja um grande jogo, porque nesse Mundial não aconteceu. E nesse modelo de Mundial, tal como acontece, tem um convidado do país anfitrião. Tem representante da CONCACAF. E aí faz a semifinal. Os jogos são ruins, porque você ter no Mundial de Clubes o Al Ahly com o respeito que ele merece, porque ele é o candidato lá que ganhou a CONCACAF, ganhou o chamado Raio Parta, como diria o Pedro, isto não representa o que há de melhor no futebol do mundo. Definitivamente não representa. Então esse novo modelo que a FIFA está pretendendo, embora distante de 4 anos, ele tem uma vantagem, né? A cada 4 anos nós vamos ter uma competição muito interessante, muito sedutora. E abre espaço para os outros anos para que algum promotor de eventos faça o campeão da América do Sul contra o campeão da Europa. Na antiga ideia da Copa Toyota. Que era melhor. E nós teremos ali um campeão mundial informal a cada ano. Mas que era o melhor? O melhor era quando tinha um jogo num país e jogo no outro, como quando o Santos foi campeão. Né? Era muito mais justo, muito melhor. E aí tu via duas grandes forças. Aí sim. Os europeus não achavam, né, Davi? Porque eles saíam de lá no inverno rigoroso e tinham que jogar aqui com 40 graus. Mas o Maurício fala do novo modelo de mundial. A gente não pode excluir, por exemplo, asiáticos, o time da Oceania, ou da África, porque aí, Maurício, e da CONCACAF, porque é um processo de integração, né? É um processo de dilui, né, Léo? Dilui um campeonato com mais clubes qualificados, você dilui, bota num grupo que vai ter um árabe, vai ter um isso, vai ter um aquilo. O cara for competente, ele passa. Mas hoje, artificialmente, ele já chega numa situação que num jogo só pode acontecer um destempero. E aí você vai ver jogos de uma qualidade, olha, é deprimente a qualidade que nós estamos vendo nos jogos do Mundial desse ano. E é pênaltis direto agora, hein? Pênaltis direto, não tem prorrogação. Olha, na volta do intervalo e do Notícia na Hora Certa, vamos acompanhar como é que vai ser o desempenho do Palmeiras nas cobranças dos pênaltis contra o Al Ahly, decisão do 3º lugar do Campeonato Mundial. Gostei da tua pronúncia egípcia. Al Ahly. Al Ahly. É egípcia, né? Mais para cá do Nilo, né? Mais para o sul. Aliás, sorte deles que não vai ter a prorrogação, né? Porque quando o juiz apitou ali, pelo menos uns 4 assim, se deitaram no gramado ali, parecia que estavam morrendo já. Vamos ver depois do intervalo como é que vai ser essa cobrança de pênaltis aí também. Vamos, evidentemente, falar mais de dupla Grenal. O Inter disputando o título do Campeonato Brasileiro e o Grêmio o título da Copa do Brasil. Chegou o Gimo Álcool 70 Aerosol, a proteção do álcool aliada à praticidade do aerosol. Gimo, qualidade comprovada. Fim de semana tá aí e a praia tá chamando. Reúna a família e aproveite. Verão é para se divertir. Passe no Zafari antes de partir. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. O top executivo é da Ruder, a marca de segurança escolhida pelos gaúchos e pelos maiores empresários do estado. Procurando um ar-condicionado econômico, conheça o split inverter da Springer Midea, que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado, escolhe Springer Midea. E a Frigelar, frigelar.com.br. Grupo IESA apresenta Operação Verão, Nissan Kicks com preço de 2020 e até 100% da FIP no seu usado. É a super queima de estoque que só tem lá na IESA Nissan. Você tem que ter sol para bronzear, piscina para refrescar e espumantes Aurora para harmonizar. Aproveite, com a Aurora tem verão. Beba com moderação. Afinidade é ir além, é fazer mais. Cliente Afinidade Banrisul tem consultoria especializada. Saiba mais em banrisul.com.br/afinidade. Já voltamos com Sala. 2:03 de volta com Sala de Redação de Gimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil. Zafari Bourbon, Ruder Segurança, sua confiança faz a nossa força.
Ar-condicionado é na Frigelar, seu centro completo de climatização, frigelar.com.br. Grupo IESA, vamos juntos. Espumantes Aurora, com Aurora tem verão. E Banrisul. Afinidade é ir além, é fazer mais. Seja cliente Afinidade Banrisul e se surpreenda. Ô, Duda, o Palmeiras vai acertar algum pênalti aí ou tá difícil, hein? O Palmeiras ainda não fez gol no Mundial, né? Por nada, nem no tempo normal, nem nos pênaltis. Decisão do terceiro lugar, Al-Ahly e Palmeiras. O Al-Ahly cobrou 2 e fez 1. Palmeiras cobrou 2 e errou os 2. E a primeira cobrança, Gabardo, né, que foi do Rony, ele pegou uma distância da bola e ele pegou uma distância, assim, foi pegando distância da bola e eu pensei assim, agora vai ser batido um pênalti como se bate, né? Que é vir correndo e dar um canhonaço pro gol, cara. E ele foi reduzindo a passada dele, foi reduzindo, até dar um pulinho, assim. Agora o time dos caras também não gosta de fazer gol de pênalti. Que loucura, hein, Guerrinha? Que loucura. Ninguém faz gol. Agora o goleiro do Al-Ahly, no pênalti do Rony, ele mostrou como é que o goleiro tem que ficar no pênalti, né? Porque ele não foi na conversa. Não se mexeu, ficou esperando. Né? E tem que ser assim mesmo, porque se o goleiro se atira antes, ele facilita muito pro batedor. Sim. É muito fácil. Apesar, é verdade que o Rony foi meio ridículo naquela corrida dele, mas... Foi. Agora o Palmeiras... Ele é um pênalti, como eu não sei quem é que apelidou bem, o pênalti canguru, né? O cara sai pulando. Agora o Palmeiras fez gol. Com o Scarpa, né? Tá 1-1. O Palmeiras também está pedindo para fazer a pior campanha de um brasileiro no Mundial, hein? Imagina se fica em quarto lugar. Aí é papelão, né? Bom, cada clube cobrou 3 e fez 1. Não, então, o Palmeiras acho que cobrou 4, né? Não, o Palmeiras errou 2. O Rony e o Luiz Adriano e fez 1 agora. Isso. Cada um cobrou 3 e fez 1. Né? Que agora o Al-Ahly pode passar na frente. Pode passar na frente. Vai ter uma cobrança a mais. Bom Everton, esse goleiro, o Everton, né? Nossa. Muito bom goleiro. Bom goleiro. Ele é rápido, é grande. Sabe que tem uma história dele, Davi, ele é do Acre, né? Ele foi jogar uma Copa São Paulo, e aí é aquela coisa, o cara vai à Copa São Paulo, é a vitrine pro cara conseguir alguma coisa na vida. E esqueceram ele num posto de gasolina. A delegação foi embora. Tipo argentino, assim? Tipo argentino. Aí o polícia ligou, aí ligaram, ele pediu o celular emprestado, ligou pro posto da polícia e disse, olha, vai passar um ônibus aí os caras voltarem pra me buscar. Aí voltaram, buscaram, e ele foi bem na Copa São Paulo e ali ele conseguiu, acho que foi pra Portuguesa, o primeiro time, pro Corinthians, ele foi pro Corinthians, e aí o Corinthians pegou ele, contratou ele, e aí depois ele foi pra Portuguesa e ele começa a aparecer. E que pena que esse ano não teve, né? E não podia ter, né? A Copa São Paulo, pela questão da pandemia, porque é uma competição muito bacana, é a mais tradicional competição de categorias de base do Brasil. E a gente viu no último ano, né, um Grenal na final lá no Pacaembu, e este ano não teve Copa São Paulo. Inclusive a gente estava falando aí dos destaques do Botafogo, né? Um dos destaques do Botafogo é esse Cezinha, que era talvez o principal jogador do Inter naquela Copa São Paulo, né? Que acabou indo pro Botafogo, é bom jogador também o Cezinha. Não é tão destaque assim, né, Davi? Ele entrou agora, não conseguiu ainda jogar, ele tá cavando o espaço foi dele. Destaque no Inter, né? Ah, sim, no Inter sim. Ele era o mais velho do time, né? Ele era o último ano da categoria, ele era o capitão do time. Sim. Bom, agora é a última cobrança do Al-Ahly, ó. Tá 2-2, cada um cobrou 4. E agora vai o time do Egito para fazer a última cobrança. Vamos ver como é que vai ficar, vamos acompanhar aqui, porque tem que acompanhar o Palmeiras, que é o adversário do Grêmio, na grande decisão da Copa do Brasil. Então, se ele errar e o Palmeiras fizer, daí o Palmeiras passa, né? Tava com o jeito que o Palmeiras ia perder, hein? Fez o gol do Al-Ahly. Agora, se o Palmeiras perder, aí vai ficar chegando bem antes da tua casa, hein, Davi? Porra. É que a internet é mais forte. Porra, meu, o cara não tinha nem corrido pra bola, já sabia. Pagando a internet fica mais rápido. Agora, pro Grêmio é melhor que o Palmeiras perca, né? Dá um abalo, né? E olha, Davi, quem é que vai cobrar o último? Felipe Melo. Vamos ver. Vou dizer pra você, já que eu tenho as imagens antes. Tá igual a minha. Ele bate bem. Pode até errar, mas esse bate bem. E tá com cara de brabo. Tá com cara de brabo. Vamos ver. Botou a mão na cintura. Barba do Felipe Melo aí, hein? Uma barba muçulmana. Vamos ver. O Davi tá vendo o jogo por aquele canal do Qatar, Gabardo. Pegou o goleiro. Errou. Mas se adiantou, hein? Será que ele vai mandar voltar? Adiantou, sim.
Mas adiantou um passo. Mas ele não manda agora os caras já voltar. fizeram a festa, não manda mais Não, tá mandando esperar, não. O goleiro tá mandando esperar. voltar. Mandou voltar. Também acho que mandou voltar, sim. Mandou voltar. Claro. Adiada, E os caras tá festejando. Adiada, a festa adiada. Mas tá certo, o cara deu um passo. Ah, não, terminou o jogo. Terminou. Mandou voltar, não, deu o sinal de que já era. Terminou o jogo. Mandou voltar pra casa. Ele ficou com o mas pé em adiantou cima da muito, linha. Ele ficou, não, mas o pé esquerdo fica em cima da linha, eu acho. Ele volta pra trás ali, ó. Tem razão, Guerrinha. Tem razão. Tem razão. O pé esquerdo em cima da linha. O que é aí. técnica? Bah, O que Guerrinha já sorte, foi goleiro. Já foi. Mas o cara deu uma sorte, o goleiro, vou te dizer. Esse pé aí foi sem querer, esse pé em cima da linha dele. Foi. É Foi pé sem de querer. dançarino, pé de dançarino. Davi, não. o Guerrinha é o nosso Sarrafiore, já foi goleiro na infância. Não, o Guerrinha. Agora, O Guerrinha era um jogador. Eu joguei com o Guerrinha, né? Jogador técnico. Uma camisa de Olhava goleiro. para um lado, metia a bola no outro. Eu me lembro, nós tínhamos o nosso jogo de segunda. Davi, é por isso. Tu lembra, Davi? O Guerrinha foi jogar, e o Guerrinha habilidoso, cara. Habilidoso, com estilo. Aí sofreu uma lesão muscular, infelizmente perdemos o craque, mas habilidoso, mostrou qualidade. É que ele na época... Sabe por que eu parei de jogar? Porque eu descobri que uma goleira fica muito longe da outra. É que na época ele já não estava assim na sua melhor condição física, tem isso aí também. Nós chegamos a jogar uma partida histórica em que tinha no mesmo time o Guerrinha, o Mário Marcos. O Mário Marcos não joga nada, é uma nulidade completa. O Boró tinha técnica, mas era um jogador, como é que eu posso dizer assim? Voluntarioso. Isso. Era um Felipe Melo, mas só que de menor porte, evidentemente, né? E o Jones Lopes da Silva, segundo todas as avaliações, era futebol de tico-tico. O Jones é só toquezinho, tal, aquele negócio. Futebol carioca daquele das antigas, entendeu? Então, jogava só com a bola. Era uma tristeza. Mas o Guerrinha é técnico. Vocês sabem para me dar uma informação? Quanto é que o Palmeiras perdeu de dinheiro sendo o quarto colocado? Ele perde uma grana, né? 13 milhões e meio de 13 reais. era pro terceiro. Isso. Não, E foi o o que ele quarto? perdeu. Foi o que ele perdeu. O quarto não ganha nada. Não deve ganhar, vou pegar aqui. Não, acho que leva uma notinha, leva uma coisinha. Alguma coisa, um cala-boca. Uma janta. Leva um cala-boca. Uma janta cortesia. Seguinte, campeão, 5 milhões de euros. Segundo, 4 milhões de euros. O terceiro, 2 milhões e meio de euros. Deixa eu pegar aqui. Não, mas para aí, Gabardo, para aí. É menos da Copa do Brasil, então. Exato, é menos do que é metade da Copa do Brasil. Para com E isso. o quarto é 2 milhões de euros. Quarto lugar. Essa merreca aí. 2 milhões é 12 conto. Um pouquinho. Não, de euros. A pergunta, 2 milhões de euros. Mais de 12. A pergunta... 13 por aí. A pergunta que eu faço é a seguinte. Ele tá falando Felipe Melo, Gabardo. Será que a nossa equipe técnica consegue colocar o som do Sport TV? Olha aí. Felipe Melo. Muita coisa boa esse ano, muita coisa boa aconteceu, já é um privilégio estar aqui. Infelizmente a gente não conseguiu o objetivo maior, que era ser campeão do mundo, mas a gente deixa esse Mundial de cabeça erguida de ter feito o nosso melhor. O time caiu de rendimento? Você sente que o time caiu de rendimento? Não, eu respondi já a pergunta. Eu acho que nós tivemos uma margem de melhora do primeiro jogo, né? Não é fácil, nós jogamos contra duas escolas de futebol diferentes, contra uma escola mexicana que tem um treinador que já está há 300 anos na equipe, uma boa equipe formada, a gente não jogou contra qualquer equipe, jogamos contra um time que de certa forma deu trabalho pro Bahia. A gente voltou a não tomar gol, que é importante pra gente, né? Em decisão de campeonato, não tomar gol é importante. Agora nós somos falhas na hora de cobrar os pênaltis, isso aí foi crucial para que eles vencessem. Mas a gente sai de cabeça erguida. Bom, tá aí o Felipe Melo. Mas não fez um gol, né? Aí um papelão, hein, 180 minutos e não ter feito um gol, cara. Pior campanha de um brasileiro na história dos mundiais. E o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, vai falar também. Vamos acompanhar, ver o que o Abel vai falar. Eu acho que juntaram-se aqui as 4 melhores equipas do mundo, onde mesmo durante o jogo qualquer uma das equipas podia marcar. Fomos aos penaltis, foi a competência de quem defende contra a competência de quem ataca. O que você desse Mundial que não pode acontecer para a Copa do Brasil, para as decisões? O que você leva assim, de alerta? O que eu levo daqui é um orgulho tremendo nesta equipa. Cheguei para substituir um treinador onde muitas dúvidas existiam.
E como disse, ganhámos o direito de vir disputar o Mundial. Vamos disputá-lo daqui a 2 anos, em 2002, por direito próprio. Como disse, estamos na final da Copa por muito trabalho e por mérito destes jogadores. Temos a Recopa ainda para ir disputar. E é isto. É a oportunidade de estar no meio dos 4 melhores do mundo. E estamos aqui. Dos 4 melhores, fomos o 4º. Temos que aceitar, seguir em frente. O emocional do time nas cobranças do pênalti, você sentiu que caiu um pouco? Não, vamos lá. Eu acredito muito na competência de quando se está a marcar penaltis. A competência de quem marca contra a competência de quem defende. E o nosso adversário foi melhor. Está aí o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, e eu pergunto para vocês. O que ele falou ali do Mundial daqui 2 anos é o Super Mundial com 24 clubes que a FIFA está organizando, que vai estrear em 2023. E o Palmeiras e o Flamengo devem ser 2 dos representantes da América do Sul na competição. Bom, a pergunta que eu faço é a seguinte. Para o Grêmio, é melhor ou pior esse papelão aí que o Palmeiras fez no Campeonato Mundial e o jogador que a gente escutou antes do técnico, o Felipe Melo? Para o Grêmio é melhor ou pior que ele jogue? O que vocês acham? Para o Grêmio é melhor que jogue o Felipe Melo, porque o Felipe Melo, se jogasse o que acredita mesmo que joga, e se fosse mais masculino do que os outros, o que ele acredita mesmo que é, ele era simplesmente o defensor universal do planeta Terra. Como isso não existe, melhor para o Grêmio é que jogue o Felipe Melo, já um jogador que, embora tenha qualidade técnica, mas muito desgastado, muito incapaz de correr atrás, por exemplo, de um meio-campo adversário que troque velozmente passes. Então, melhor para mim parece que o Palmeiras tenha Felipe Melo de titular. Mas ele é um jogador, Maurício, embora eu concorde com tudo que está dizendo, né? Não sou fã da figura do Felipe Melo, da postura dele, mas dentro de campo. Mas o Felipe Melo é um cara que ele tem uma liderança, e o Palmeiras sentiu falta de uma liderança, né? Ele é um jogador importante, é um jogador que contagia os demais, né? Ele meio que dita os caminhos. E o Gabardo perguntou se é pior ou se é melhor para o Grêmio. Eu acho que é pior, Gabardo, porque haverá uma pressão grande por uma resposta imediata, né? Porque tu chegar à final e perder para o Bayern, está no script. Fechou o ano, já ganhou a Libertadores, fechou o ano. Agora não. Agora precisa dar uma resposta e tem a chance da resposta imediata na Copa do Brasil. Eu acho que foi pior para o Grêmio esse papelão. Eu também acho. Ei, ô Gabardo, e outra coisa também, né, que deu para notar quando terminou agora a decisão, é que, tipo assim, cara, o Al Ahly fez uma festa brutal, né? Realmente eles vão para casa, assim, com a alma lavada por esse 3º lugar. E o Palmeiras não ia encarar dessa forma, né? Iam pegar ali a medalha de 3º lugar, mas com o sentimento da frustração de não ter ido para a final. Então, nesse sentido, o Al Ahly merece essa festa que está fazendo mesmo, né? Mas imagina, Marinotti, eles vão chegar em casa estando à frente de um clube brasileiro. Olha o tamanho, é uma conquista de título. E o Palmeiras, Marinotti, segundo o Mundial, o Palmeiras não fez gol em Mundial, porque em 99 ele perde por United por 1-0, até uma falha do Marcos, e agora ele passa os 2 jogos sem fazer gol. Só o Cruzeiro, né, tem marca pior, que o Cruzeiro disputou 3 mundiais e não fez gol em nenhum. A gente dizer se foi bom ou se foi ruim para o Grêmio, no caso, né? A derrota do Palmeiras, o fracasso do Palmeiras no Mundial, claro que isso é imponderável. Porque é aquela velha história, né? Não interessa o que a vida faz contigo, interessa o que tu faz com o que a vida faz contigo. Então tu pode ter uma boa reação, uma má reação a uma vicissitude. Ou mesmo a um sucesso. É isso. Né? Vicissitude pra mim já tá bom já. Gostou? Filosofia nessa hora, né, Maurício? Adorei essa parte da vida. Assim, eu vou fazer um quadro, filosofia após o almoço. Tá? Então isso aí depende de como o time vai reagir. Agora, outra coisa que pode acontecer, outra reação que pode ter, é o abatimento, a perda de confiança. Porque o time precisa de confiança. Aí chega ali, ficou sem confiança, porque foi o 4º lugar, tal, as coisas não deram certo. Aí tem, sofre um gol, por exemplo, no início do jogo contra o Grêmio, e já se deixa abalar, né? Pode acontecer isso. Então depende disso. Não se sabe como é que o grupo lá vai reagir, a torcida, de repente a torcida fica de mau humor com o time, redes sociais, essa coisa toda. O pênalti que o Rony bateu, por exemplo, foi um pênalti que me pareceu de jogador sem confiança. Ele foi dar uma mitada no Neymar, foi lá pro lado esquerdo da bola, saiu saltitando, parou, voltou, parou mais uma vez, sabe? Que é isso, sabe? O que ele queria com aquele pênalti? O goleiro está dando a mensagem,
pro goleiro tá dando a seguinte mensagem: eu não faço a menor ideia de onde chutar essa bola. É bem isso. Bem isso. E ficou esperando que o goleiro se mexesse, o goleiro não gostei daqui. Ei, Davi, o nome do teu quadro tem que ser Filosofia Digestiva. Isso, boa. Bom nome. 2h18, a gente tem que fazer o último intervalo. Recebi do Zé Alberto aqui uma foto do Guerrinha, atleta, com uniforme aqui. Recebi também, coisa... tá no mínimo da estileira o homem. Pá, demais. Eu não sei que jogo que é esse aqui. Uma catega, né? Pô, catega total. Que é isso? Que estilo, rapaz? Estilo. Eu me defendia. Eu chamava aquela coisa redonda de tu. Vai por mim que eu chamava de tu. Não, e o seguinte, ó, a estampa é de um Éder, de um Renato Portaluppi, o Afonsinho, jogador galã, hein? Mas daquele esquema de não olhar pra câmera ainda, né? Mas o salário era do esquerdinho. Vamos para o último intervalo. Vida Sólida por Natureza, Fundação Escola Superior do Ministério Público, FMP, Direito para a Vida. Acesse o site fmp.edu.br e Zé Pneus, 25 anos rotando com você. Já voltamos com o Sala. 2h22, hora certa de Schwalm. Economize com os painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm. Acesse pensouenergiasolar.com.br. A cachorrada de todo mundo tá todo mundo descansando agora, né? Todo mundo na soneca pós-almoço. Agora não tem ninguém latindo. Tô lendo uma notícia aqui de que o Santos foi mais um clube que procurou o Miguel Ángel Ramírez, que é o técnico que tem um acerto com o Inter, para depois do Campeonato Brasileiro, e ouviu dele que não aceita a proposta. E do Santos, que está pusgando já um técnico, porque o Cuca não vai ficar, porque ele tem esse acordo com o Inter. Bom, primeiro foi o São Paulo que tentou. Agora o Santos. Lá em agosto, setembro, o Palmeiras tinha tentado, né? Ou pelo menos negociou com ele antes do Abel Ferreira. Pô, esse técnico, ele tá valorizado no mercado, hein? Imagina o quanto ele não tá se achando já, né? Pô, todo mundo quer contratar o cara. E o Inter que me chama a atenção, o que me chama a atenção positivamente é a palavra dada que ele mantém, né? Ele poderia, já que não tem nada assinado definitivamente com o Inter, ele pode ter até um pré-contrato com alguns itens. Deve ter isso. Eu acho até que está recebendo. O cara não vai estar parado essa hora de grupo. Não, o cara vai por mim. Se ele já estiver contratado, naturalmente ele está tendo que dizer não para todo mundo. Mas se ainda está só no chamado fio da palavra, fio do bigode, ou sei lá como é que chama a expressão, aí ele está sendo um cara muito leal. Ele está dizendo, olha, eu tenho compromisso e vou cumpri-lo. Sim. E certamente deve estar estudando tudo, né? Tudo que está acontecendo para assumir imediatamente depois do Campeonato Brasileiro. Bom, mas isso é assunto para depois, né? Vamos ver como é que vai terminar o Campeonato Brasileiro, que para o Inter ainda pode ser com título. A vantagem é do Inter, o Inter tem 1 ponto à frente do Flamengo, repetindo que a rodada de domingo é a seguinte: 4 horas o Inter contra o Vasco em São Januário, e também às 4 horas o Flamengo contra o Corinthians no Maracanã, ou seja, está no Rio de Janeiro a decisão do título, né? É porque os 2 jogos domingo são lá, e aí depois o Flamengo e o Inter é no Maracanã também. Nessas 2 rodadas, 3 jogos decisivos. Né? É ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo horário. Mas não era, né, Gabardo? O jogo era às 18h15, e aí com a possibilidade do campeonato se encerrar no domingo, é que se colocou o jogo do Inter para as 4 horas. Agora que não tem mais essa possibilidade, pode passar para 6h15 de novo, né? Não tem... Não, agora fica tudo no mesmo horário, 4 horas. Mas aí muda até o jeito que o outro time encara o jogo. E melhor, claro. Né? Claro. Tem isso também. O ideal, quando os 2 estão disputando o título, deixar ao mesmo tempo agora, no mesmo horário até o final. Nesse jogo o Inter vai ter a volta do Moisés, porque a gente falou há pouco aqui das alterações que tem, ou da tentativa do que o Abel pode fazer para o lugar do Patrick, com as várias opções que surgem. E de fato acho que não tem assim um favorito, né? O Guerrinha falou no Thiago Galhardo, o Léo citou a opção do Peglo, tem o Maurício, que é canhoto, que pode jogar por ali. Enfim, eu acho que tem várias alternativas desse leque aí para ver o que o Abel vai fazer. Na lateral esquerda vai voltar um jogador que já foi muito contestado, mas que deu uma melhorada nessa sequência de vitórias que o Inter teve, né? Há pouco tempo aí, até essa última derrota. Foi o Moisés. O Moisés está de volta. Com uma diferença agora, com uma diferença que agora ele não terá o Patrick, né? Ah, é verdade. Mas é que o Patrick ajuda muito ali daquele lado, eles se entendem bem.
Ele vai ter que tentar se aproximar do que tem jogado sem o Patrick. É que teve uma mudança na forma de jogar do Inter que favoreceu muito, e não à toa, o Rodinei também subiu de produção, embora ontem tenha falhado, mas o Rodinei tem gol, tem bola na trave. Por quê? Porque o Inter, com essa ideia de jogo do Abel, os laterais, eles não... Com o Cudê, os laterais é que davam amplitude, eles eram quase pontas. Então eles estavam toda hora sendo acionados. E não são jogadores, são fortes fisicamente, mas não são de refino técnico. Até porque se fossem fortes como eles são e tivessem refino técnico, eles estavam jogando na Europa, não no Brasil. E eles apareciam muito para o jogo e não conseguiam solucionar, fazer a parte ofensiva com um acabamento bom. Agora não, agora eles sobem, mas eles sobem na boa. Eles sobem pouco e aí talvez favoreça até para chegar mais inteiro na bola e não ficam tão expostos, né? Não erram tanto porque não ficam tão expostos. Ontem eu até achei que o Abel ia manter o time como estava, exatamente como estava, depois da expulsão, obviamente, manter o time como estava e passar o Patrick para a lateral, porque o Patrick tem fôlego para ir. Mas não precisava, Davi, bastava trazer um pouquinho mais para trás o Dourado, até porque o Sport mesmo com 3 zagueiros, mas com 3 zagueiros não ia sair tanto, não ia, até terminar o primeiro tempo pelo menos. Depois poderia mudar. Fazer o Cuesta lateral, né, Guerra? O Cuesta também sobe muito. Mas ele preferiu tirar o Praxedes, e o Praxedes me parece que era o único assim que tentava fazer a bola correr, não corria com a bola. O Edenilson ontem muito mal no jogo. Ontem não era o dia e não adianta. E quando não é o dia, tu sabe como é que é, né? A coisa não acontece. Agora também não era o dia do goleiro do São Paulo, né? Eu ainda vou ver ele jogar com as mãos. Eu vou ver goleiro jogar com as mãos. Eu não vou morrer sem ver goleiro jogar com as mãos. Não vou. Com os pés eles não jogam nada, né? Eles acham que são o Neuer. Não, eles não são, eles não sabem jogar. Não, o Rui Costa vai ter trabalho para ajeitar nesse grupo do São Paulo, porque vai ter que fazer umas alterações aí, hein? Eu acho que contratar um goleiro faz parte dessa transformação que São Paulo vai ter que fazer para 2021. São Paulo deve ter o Crespo, Hernan Crespo como técnico nessa temporada. É o que está negociando lá, né? Ô Davi, o Gabardo, antes da gente terminar, para a gente ficar de olho, as oitavas de final da Liga dos Campeões, elas estão tendo mudanças de sede. Os clubes ingleses não estão conseguindo entrar, por exemplo, na Espanha, né, ou na Itália. O Arsenal e Roma vai ser em Lisboa, né, porque há uma restrição de entrada de voos ingleses. Na Espanha, o Atlético de Madrid vai ter de mandar o jogo contra o Chelsea fora da Espanha, porque também há restrição de voos da Espanha, do Brasil, de alguns lugares, e África do Sul, então, pela nova cepa do vírus. Então já está tendo uma movimentação, é bom a gente ficar de olho. Eu estava lendo, Léo, outro dia aí, e o Stout, que está chegando aí com o Gaúcha a Mais, eu acho que alguém escreveu outro dia, agora não lembro quem, mas algo muito apropriado. Porque a gente está vendo aí essa indefinição para a Olimpíada de Tóquio, que era em 2020, passou para 2021 e tá, não sai, que a gente não sabe o que vai acontecer. No fim, a Copa do Mundo de 2022 do Catar ter passado para o final do ano, novembro e dezembro, por causa das altas temperaturas da metade. A Copa do Mundo é sempre em junho e julho, né? Por causa das altas temperaturas do Catar, a FIFA empurrou lá para novembro e dezembro. No fim vai acabar sendo bom, porque aí dá para terminar eliminatórias com tranquilidade e ainda assim vai ficar apertado, porque o que o Léo citou aí é um problema. E as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, lá na Europa, tem muita coisa pela frente ainda. Pô, se fosse Copa na metade de 2022, eu acho que a gente ia correr um sério risco de dar confusão, de não ter os classificados até lá. No fim, acabou sendo bom. O que vai balizar isso é a velocidade da vacinação. Por exemplo, lá na Europa, eu quero dizer, Israel está prometendo para entre fim de março e início de abril estar com a imunização pronta no seu país. É o país mais adiantado do mundo nesse sentido. Mas os outros países europeus, eles dependendo da velocidade dessa vacinação, eles vão controlar ainda neste ano esse movimento, essa pandemia vai deixar de ser pandemia, vai ter outro nome. Ela vai passar a ser uma doença que... exatamente, Davi, ela não vai deixar de existir. A vacina não vai acabar com o coronavírus. Só que o coronavírus vai perder o seu caráter pandêmico que tem nesse momento e já desde o ano passado no planeta inteiro. O que a vacina vai fazer é, abre aspas, normalizar a doença, deixá-la menos letal. E aí o país... Exato, aí os países voltarão a ter uma vida tão normal quanto possível. E a Europa, dependendo da velocidade da sua vacinação,
consegue fazer isso ainda dentro de 2021. Pô, tomara. Stout, o que vamos ter agora no Gaúcha Mais? Gabardo, Gaúcha Mais em seguida vai contar como a Prefeitura de Porto Alegre vai usar os estádios Beira-Rio e Arena para vacinação contra o coronavírus em Porto Alegre. Vamos ficar de olho também na final do Mundial de Clubes entre o Bayern de Munique e o Tigres a partir das 3 horas. Kelly Matos vai ficar aqui substituindo o Bertoncello no nosso plantão, trazendo os principais lances, Gabardo. Vamos falar também sobre o preço da gasolina. Está subindo nas últimas semanas nas refinarias e nos postos. E o município de Bagé, na campanha, tem o maior preço médio do Brasil. É onde a gasolina, na média, é mais cara no Brasil pela pesquisa da Agência Nacional do Petróleo. E nós vamos contar um pouquinho como esse preço da gasolina, o preço médio na última semana, R$ 5,70 o litro em Bagé. Como impacta na vida, no orçamento das famílias e das empresas da cidade da campanha. E ainda vamos conversar com a dona Elaine, ela ficou 9 meses, Gabardo, 9 meses internada na Santa Casa de Porto Alegre, esperando um coração. É a primeira transplantada de coração da Santa Casa em 2021 e depois de 9 meses de espera, ela está de volta para o lar, está em casa e vai contar para a gente como foi essa experiência em meio à pandemia, com a necessidade grande de cuidados, com isolamento. Ela ficou tanto tempo no hospital, quase todo esse período que as pessoas vêm enfrentando, né? A pandemia, ela entrou bem no início no hospital em função da necessidade de um coração, e ela está em casa, vai contar essa experiência para a gente, como estão os dias de volta ao lar, Gabardo. Que notícia boa! E que legal também, né, que a gente vai ter o Beira-Rio e a Arena como pontos de vacinação, e daqui a pouco vocês vão trazer todos os detalhes aqui no Gaúcha Mais, e também, como o Stout falou, da final do Campeonato Mundial, lembrando que na decisão do 3º lugar, o Palmeiras perdeu nos pênaltis para o Al Ahly do Egito, ficou em 4º lugar, hein? Palmeiras adversário do Grêmio na final da Copa do Brasil. Ficamos por aqui com o Sala, vem aí Leandro Stout e Kelly Matos com o Gaúcha Mais.